Hoje é 28 de abril de 2025. Eu estou aqui nos estúdios da Rádio Clube de São João Batista, município aqui da Grande Florianópolis. Eu estou com um prazer de estar aqui com a Carminha. Tudo bem, Carminha? Tudo bem, querido, tudo bem. Qual é o teu nome, Carminha? O meu nome é Maria do Carmo Batiste Archer Marcos, mais conhecida por Carminha, Você é natural de Nova Trento. e veio para cá, para São João Batista, em que ano mais ou menos? Olha, está fazendo uns 40 anos, mas eu morava em Nova Trento e a gente vinha de bicicleta aqui para São João para fazer o programa. Eu e o meu esposo, que agora já é falecido. Ele também, como é que é o nome dele? Ele era Hermelentino Lázaro Marcos, mas mais conhecido por Tininho. Ele também fazia programas de. Programa sertanejo, nós dois cantávamos juntos, né? Ele tocava violão e eu tocava puxê. E a gente cantava músicas sertanejas. Aí ficamos muitos anos fazendo esse programa. Tá, mas a senhora era uma dupla. Era uma dupla sertaneja no Era começo, Carminha e Carminha e Tininho. Tininho. E vocês se apresentavam na região, é isso? Sim, a gente se apresentava nas regiões e também em circo. Ah, A é. gente cantava muito em circo também. O circo de fora vinha. Vinha e a gente ia cantar. Como é que era, Carminha, nesse tempo? Olha, antigamente o circo era um circo pobre, né? Tinha uma lona, tinha muito cachorro, e o mais era o cavalo aí rodando com uma pessoa em cima, uma mulher amarrando o cabelo, e depois tinha a nossa apresentação, aí a gente entrava e cantava. E sabe que antigamente era músicas de Jacó e Jacozinho, Lio e Léo, Abel e Caim, Tonico e Tinoco, que era um grande sucesso. E aí, quando a senhora começou a trabalhar na Rádio Clube de São João Batista? Olha, está fazendo 53 anos, agora faz a conta. E a senhora entrou como, assim? Que função que a senhora fazia? Não, naquela época era só cantava, né, com meu marido, música sertaneja. Depois, mais ou menos de uns 10 anos, aí o proprietário, que era o seu Jenner, né, o primeiro, ele disse para mim, Carminha, faz um programa sozinha. E aí eu comecei o programa de mulher para mulher. Aliás, encontro com as mães. E depois de muito tempo foi trocado o nome de mulher para mulher. A senhora foi a primeira mulher locutora aqui da rádio? Eu não lembro se antes de mim tinha uma locutora também, mas que eu lembre, não. E depois vieram outras? Aí depois começaram a vir para fazer outros programas, né? Mas enquanto eu estava lá na emissora lá com o seu gênero, era só eu. E depois, claro, começou a entrar mulheres, como nós temos agora também. Como é que é esse programa da senhora de mulher para mulher? Como é que é o perfil dele? O meu programa é assim, ó, eu dou receitas, eu trabalho muito também com ação social, como, por exemplo, peço cadeira de rodas, cadeira de banho, a mãe está grávida, Carminha, eu preciso de roupa de bebê. Aí eu peço roupas de bebê, peço cestas básicas. Então, esse é o trabalho do programa de Mulher para Mulher. E é claro que eu sempre digo para os ouvintes que não é eu que estou dando para as pessoas. São pessoas que muitas vezes não me conhecem, mas ouvem o programa e aí mandam o que eu estou pedindo. Então, não sou eu apenas peço. Se as pessoas lá de fora não ajudarem, eu também não posso fazer absolutamente nada, né? Mas são esses anos todos, sempre tudo que eu peço, graças a Deus a gente consegue. A senhora se lembra, deve ter muitos casos emocionantes que a senhora conseguiu ajudar pessoas que estavam precisando, né? A senhora se lembra de algum assim que. Sim, claro, eu lembro de um casal que tinha 5 filhos e eu passei ali na praça, eu vi aquele casal com aquelas crianças tudo lá sentada. Aí eu parei e fui conversar. Eles disseram, não, nós viemos de tal cidade, não sei, mas nós não temos onde morar. Aí eu vinha fazer o programa. Aí eu comecei a pedir no programa se alguém tivesse uma casa, né, para alugar. Eu sei que dentro de 2 dias eu consegui a casa, consegui todos os móveis da casa
E aí a gente pôde colocar eles. Aí a gente também tinha assim, ó, tinha uma senhora que disse, olha, Carminha, eu tenho a casa da minha sogra, que ela faleceu, e tem os móveis tudo dentro. Aí eu falei na prefeitura, a prefeitura deu uma caçamba, e a gente foi buscar. Imobiliamos a casa e colocamos aquela família. E depois a gente perdeu o contato, né? Depois começaram a crescer, porque faz muitos anos, mas essa aí foi uma coisa que me chocou bastante. E também o que muitas vezes tinha pessoas que estavam acamadas e diziam, olha, eu não quero morrer sem conhecer a Carminha. Então eles ligavam para mim, né? E eu ia muitas vezes de bicicleta, porque eu não tinha carro, eu ia lá visitar aquela pessoa. Aí um dia eu não pude visitar, ele fez a filha colocar ele dentro do carro e trazer aqui na rádio para me conhecer. Mas ele estava muito doente. E acaba, parece, de uns 15, 20 dias, ele veio a falecer. Mas isso são coisas assim que a gente não esquece nunca, né? Como é que a senhora administra essa emoção? Porque deve ser realmente os pedidos com muita carga de emoção. Como é que a senhora trabalha isso? Olha, no começo, eu perdia noites de sono, quando eu não conseguia. Agora, depois de tanto tempo assim, se eu não consigo, eu penso assim, ó, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Então, eu já não fico muito, sabe, preocupada com aquilo de perder sono, não. Aí a gente vai acostumando, né? Vai aprendendo aí a conviver também. E teve momentos muito felizes também, é claro, né? Mas o mais triste mesmo desses 52 anos que eu estou no rádio foi a morte de um amigo meu. Trabalhava comigo. E quando eu estava entrando aqui na rádio, meu filho também, que já é 36 anos que trabalha nessa emissora, ele disse, mãe, corre porque o Glivan está falecendo. Aí eu corri, quando eu vi ele estava caído no chão, coloquei ele no meu colo e comecei a fazer massagem para ver. Aí eu vi que ele deu um suspiro e eu gritei, ó, ele tá bom, eu pensava, né? E naquele momento ele tinha morrido nos meus braços. Terminou aí, veio o corpo de bombeiro, tudo. E aí, quando eles levaram, eu pensei, eu tinha uma entrevista com uma senhora de Nova Trento. Eu disse, e agora? Ela disse, consegues fazer o programa? Consigo. E vim, fiz o programa normalmente, até quando faltava 15 para o meio-dia. Quando faltava 15 para o meio-dia, meu filho veio para anunciar, né, o falecimento dele. Então, foi o dia, né, desses 52 anos, foi o pior dia da minha vida. Como é que é o nome do filho da senhora? Hércules Cledimar Marcos. Ele está há 36 anos já no rádio. É locutor também. Locutor. Ele começa o programa da 1 até as 4 da tarde. Quer dizer, você entrega para ele o horário. Não, eu saio ao meio-dia. Ah, tá certo. Tem um... Tem o programa Boca do Povo, que vai até a 1 hora da tarde, e depois ele entra. E o que a senhora, assim, desses anos todos de rádio, que além desse fato que a senhora falou do falecimento, o que mais marcou a senhora durante esse tempo todo? Porque antigamente o rádio sofreu avanços tecnológicos muito rápidos, né? De cartinhas, hoje até o WhatsApp. Como é que é essa relação com o ouvinte? Olha, é fantástico. Antigamente era mais difícil, que eles pediam música, tinham que mandar cartinha, né? Era cartinha, tinha vezes que eu chegava aqui, tinha 50, 60 cartinhas, porque não existia praticamente rádio e também não existia televisão. Então, o que eles tinham era o rádio. Então, muita gente vinha e trazia as cartinhas para a gente ler. Um dia, eu ainda disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou botar cada cartinha 5 centavos, para ver se eles param de mandar carta, mas não adiantava. Tinha gente que botava mais dinheiro ainda para a gente ler a carta. E depois, claro, para mim, que eu não fazia técnica naquela época, se tornava mais fácil. Depois, com essa tecnologia, eu tive que aprender a fazer a técnica, aprender a olhar ali no computador as propagandas, olhar o outro lado do zap da rádio, né? Porque a gente trabalha com 2 computadores também. Então, agora eu faço tudo.
Aprendeu? Aprendi, tive que aprender na marra, né? Que agora não existe mais técnico, né? A gente tem que fazer tudo. E a senhora dá uma palhinha de vez em quando ou não? Parou de cantar? Não, eu parei de cantar, né? Parei de cantar. A voz também acho que já não ajudaria mais, né? Mas o que eu faço aí com muito. Mas olha, gente, eu faço com tanto amor. Eu sempre digo que a rádio é a minha segunda casa, né? Porque eu estou todos os dias. Muitas vezes eu pego o carro para ir, por exemplo, lá embaixo na praça, quando eu vejo, eu estou aqui na frente da rádio. O carro já me traz sem eu perceber, porque é muitos anos. É cavalo de padeiro. E aí, a senhora trabalhou com muita gente boa também. Quem que a senhora lembra, Nossa, assim, de nomes? trabalhei. Olha, todo mundo que trabalhou comigo, eu sempre tive uma boa relação com eles. A gente nunca discutia, a gente nunca, sabe? Eu me torno a mãezona de todos. Eu sempre considero assim, né, que todos eles são meus filhos, porque eu sou a que tem mais idade, né? Eu estou com 77 anos e todo mundo que está aqui é bem mais novo do que eu. Então, eu trato eles assim como se fossem meus filhos. E todos eles, assim, me tratam muito bem também. Então, eu não posso dizer, ó, aquele lá eu não gostava dele. Muitos que já saíram, muitos já partiram também, mas todos eles eu tinha uma boa relação. Carminha, aquele jovem que está querendo trabalhar no rádio hoje, que dica, que orientação você daria para esse jovem? Olha, primeiro lugar, amar o que faz. Tem que gostar muito se quer trabalhar no rádio. Segundo, não se tornar aquela pessoa de dizer, eu trabalho no rádio, achar que é aquele o maior. Não. Tem que trabalhar, tem que ser humilde, porque o rádio, eu digo que é uma grande responsabilidade, gente. Para quem não sabe, mas nas empresas a gente tem que ter responsabilidade e tal. Claro, todos nós, né? Tudo quanto é lugar. Você imagina eu chegar no rádio e começar a falar mal, por exemplo, da Emily, a nossa menina que está aqui no nosso lado, e começar a dizer, eu vi a Emily em tal lugar, tal, tal, e depois eu quero desmentir isso. Jamais. É a mesma coisa eu pegar uma sacola de pena num dia de ventos, abrir aquela sacola e as penas voarem. E depois eu querer juntar todas elas novamente. Jamais eu vou fazer isso. Não vou conseguir. E não posso dizer, é a minha palavra contra muitas e muitas e muitas pessoas que ouvem o programa. Se eu estou numa empresa e eu ficar falando mal dela para uma amiga, aí aquela amiga vai falar. Aí ela vem falar, aí é a minha palavra contra aquela pessoa que eu falei. Então não tem aquela correria. Então o rádio tem que ter muita responsabilidade, gostar do que faz e aguentar muitas vezes coisas que você não gostaria de aguentar, porque muitas vezes você faz o bem para muitas pessoas, você faz o bem para 5, 6, 7, mas as outras 3, muitas vezes, fica aí criticando, que você pode dar tudo para a pessoa, mas o dia que ela vier procurar você e dizer, estou precisando de uma cesta básica, e você não der a cesta básica, você não vale mais. Então, é por isso que eu digo, a gente tem que aguentar as coisas boas, as coisas ruins, e gostar do que faz. E eu amo o que eu faço. O que é o rádio para você, Carminha? O rádio para mim é tudo. O rádio para mim, no começo que eu comecei a trabalhar, ela sustentou a minha família, né? Que eu trabalhava no rádio, meu marido trabalhava no rádio, e eu tinha 3 filhos para sustentar. E a gente criou os filhos com a rádio. Então, o rádio para mim é tudo. Consegui ter 3 filhos maravilhosos, sustentando com o dinheiro da rádio, e todos eles aí estão criados, né? Um partiu para o nosso lado, e os outros 2 não. Então, mais um, ao menos, veio junto. E a rádio, recentemente, ela migrou para a FM. Isso. A senhora sentiu alguma a diferença na programação
dentro do programa da senhora? Sim, muito, né? Muda bastante, né? A rádio ela vai mais longe. Eu recebo telefonemas de Florianópolis, Brusque, porque ela tem local, assim, como se a gente estivesse fazendo o programa em Florianópolis mesmo. Pega toda essa região, Major, Gramado, né? Então, quando a gente faz sorteio, tem gente tudo quanto é esse lado aí mandando mensagem querendo participar do sorteio. Então, mudou bastante, porque quando era AM não ia tão longe. Agora a FM vai longe. Então, mudou bastante. A responsabilidade aumentou também. Só pretende continuar. Ah, sim. Enquanto Deus me der força, voz, inteligência, eu consigo. E se o patrão me deixar também, né? Carminha, muito obrigado pelo seu tempo. E agora você está no Memorial Acaerte, o maior acervo de rádio de Santa Catarina. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui, um prazer em conhecê-lo. Eu sei que você agora está visitando, né, praticamente todas as emissoras de toda Santa Catarina. É um trabalho árduo, mas eu acho que é um aprendizado também, né? Você está aprendendo muito mais do que você já sabia, acredito eu. Com certeza. Obrigada, querido.